Cara, procrastinar faz bem, a gente tem que aceitar esse negócio. Eu acho que aceitar é o primeiro passo. É o que eu tenho feito nesses últimos dias eu criei esse desafio de 7 dias para a gente alcançar os objetivos, né? Espero que esteja te ajudando. Eu já estou no segundo ciclo de 7 dias, porque achar que a gente vai alcançar nossos objetivos em 7 dias é muita ousadia, né? Mas o que eu estava refletindo hoje sobre essa questão de procrastinar? Procrastinar, eu acho que é o pior problema que tem para a gente alcançar nossos objetivos, né? A gente sabe o que deve ser feito, sabe como fazer e por um motivo ou outro a gente acaba não fazendo. E parece que a gente não faz porque a gente quer se prejudicar, mas na verdade, o que eu acho, que eu entendi, é que procrastinar faz bem. E o que eu vou trazer nesse vídeo, eu espero que te ajude a começar a conquistar os objetivos, te ajudar a conquistar te ajude a alcançar os teus objetivos que tu sabe que tu consegue alcançar, porque tu sabe o caminho para alcançar, tu sabe o que tem que fazer, sabe com quem tu tem que falar. Só que a procrastinação, ela parece estar te prejudicando, mas às vezes ela está te ajudando. Então, eu queria começar esse vídeo falando sobre algo que eu refleti hoje mesmo. Tem um conceito no psicológico e um parênteses. Isso aqui que eu estou falando, eu até sou psicanalista, mas eu estou falando sobre a minha experiência, tá? Então isso não é uma receita de que por os meus motivos ou a minha forma de entender os meus problemas resolve os teus problemas. Só que mostrar a forma como eu tenho encarado os meus problemas, eu espero que te ajude a refletir como os teus se dão. É quase que uma autoterapia esse negócio aqui. Só que tu vai ter que fazer a tua autoterapia. Tem um cara que eu adoro, que é o. Como é que é? O Aragão. Não lembro o nome dele. Ele tem o percurso da autoescrita. Tudo isso que eu vou trazer aqui é baseado em muita autoobservação. E eu quero trazer a minha experiência para que tu te auto-observe. E vai ter alguns conceitos que tu poderá te identificar e eu espero que eles te esclareçam para ti as suas questões. Tem um lance que eu até salvei ontem, que na psicologia, barra psicanálise, é chamado de ganho secundário. É um conceito meio maluco. É assim, ó. Quando tu age de uma maneira que não te favorece explicitamente, por exemplo, tu quer correr, foi o caso que eu fiz hoje. E correr te traz alguns benefícios, te traz prazer. Só que procrastinar para correr te traz um ganho secundário, que é uma espécie de prazer e que o teu cérebro entendeu errado. Tá? Então, o que acontece? De alguma forma, o teu cérebro associou. Eu acho que isso tem muito a ver com a sociedade que a gente vive, tá? Associou que tu é ruim em alguma coisa. Então, como a gente vive numa sociedade muito crítica, envolto por muita fofoca, a gente começa a ter prazer em fofoquear, a ter prazer em falar mal dos outros. Então, esse prazer em falar mal dos outros, em falar dos outros, o teu cérebro associa como um prazer de falar mal de ti. Só que isso é meio subconsciente, tá? Então, existe às vezes um ganho secundário de tu não fazer o que tu quer fazer. Por exemplo, eu queria correr. Se eu correr, vai me dar prazer.
Só que se eu não correr, eu vou ter prazer de me criticar. Tá vendo? Eu não consigo. Eu vou ter prazer de alguém que eu disse que ia correr dizer, viu? Tu não é persistente. Então, seria tipo quase uma autofofoca, sabe? Sabe aquela. Presta atenção quando tu fala mal de alguém. Tu tem um ganho. Tem uma liberação de alguma coisa no teu corpo. Pelo menos eu sinto isso. E eu estou buscando trocar o prazer disso pelo prazer de fazer algo que dê prazer e ajude as pessoas, ao invés de só me dar esse ganho instantâneo da fofoca. Só que esse ganho secundário é o que faz procrastinar fazer bem. Então, por exemplo, hoje toda a vida, eu aprendi muitas coisas, mas de certa forma eu sempre acabei procrastinando em executar essas coisas. Talvez o meu cérebro tenha entendido um ganho secundário como dizer eu procrastino, eu não consigo. É meio que o mesmo prazer de quando eu falo que alguém procrastina, que alguém não faz as coisas direito. Eu entendi, e eu entendo isso, esse ganho secundário é isso, sabe? Tu não tem o prazer de fazer a coisa, mas tu tem o prazer de te autocriticar. É por isso que procrastinar faz bem. Os entendimentos psicológicos, eles dizem que tu não mantém um comportamento sem um ganho secundário. Esse é o conceito. É tu entender, e eu sei que pode parecer muito louco isso, porque é tu ter prazer no desprazer. Mas se tu for estudar psicanálise, talvez psicologia, tu vai entender que existe esse prazer no desprazer. Pensa no situações onde as pessoas se machucam. Vamos botar assim, ó, superficialmente dói, só que existe um prazer da punição. É mais ou menos esse negócio, tá? Que eu entendi. A procrastinação é tu tendo prazer em te punir. E então, quando tu entende, e aí eu te aconselho ir para uma terapia, entender esse rolê, tá? Porque tu tem duas camadas. Tu tem esse prazer da corrida, que vai vir depois de um esforço, e tu tem o prazer de procrastinar correr, que vem imediatamente no momento que tu desiste. E isso te dá um prazer instantâneo, que é subconsciente, que é esse ganho secundário de tu ter certeza da fofoca que tu conta sobre ti e às vezes o entorno que tu vive está toda hora tentando reforçar esse rótulo que foi colado em ti. Então tu tem esse prazer de atestar a tua incompetência, sendo que às vezes, quer dizer, geralmente tu sabe que tem condições de ter o ganho do prazer e não do ganho secundário, que, que em psicanálise esse ganho secundário se chama gozo. Tu tem o gozo desse desprazer, vem uma descarga que te coloca nesse lugar de satisfação. Eu tenho esse gozo, mas eu não tenho prazer. Então, quando eu procrastino, eu fico nesse gozo, nesse ganho secundário. É meio que um prazer imediato, conhecido de confirmar a ideia de que
tu é incompetente, tu é preguiçoso, tu é incapaz. E é muito louco porque eu tenho percebido que quanto menos eu falo mal dos outros, eu começo a pegar mais leve comigo e identificar mais claramente esse ganho secundário, que é esse prazer no desprazer, sabe? Comecei a entender esse negócio. Por isso que procrastinar faz bem, porque eu tenho esse prazer de confirmar essa ideia que está dentro da minha cabeça, que foi plantada ao longo de muita fofoca, muita gente enviesada, que colou rótulos em mim, e que eu acreditei e eu colei esse rótulo em mim. Então eu tenho o prazer de confirmar essa ideia. Por isso que procrastinar faz bem. E eu acredito que o caminho para a gente deixar de procrastinar é entender que a gente pode ter prazer no que nos dá prazer. Então, o que eu fiz hoje? Eu gosto de correr, só que eu procrastino correr. Quando eu entendi o meu ganho secundário, que é me frustrar porque eu não fui correr, isso me dá esse prazer no desprazer. Isso me traz um alívio que me deixa irritado. Só que o alívio, ele é conhecido. Esse alívio da certeza de que eu procrastino é um lugar que eu conheço. E toda a vida eu fiz muita procrastinação. E aí, quando eu comecei a entender isso, eu comecei a refletir sobre correr me dá prazer. Porque sempre que eu consigo correr, começa chato, mas depois é muito bom. E eu fico mais puto porque por que eu deixei para fazer isso só agora? Por que eu não fiz de novo em outro momento? Por que eu mais não corro do que corro? Sendo que tem esse ganho do benefício do correr, que é, sei lá, nos primeiros 20 minutos, claro que eu não corro todo o tempo, né? Caminho, corro. Mas no meio desse percurso, tem uma descarga no meu cérebro que me traz muito prazer. Só que esse prazer dessa descarga, eu comecei a descobrir, sei lá, com 35 anos, quando eu corri as primeiras vezes. Só que o prazer de falar mal de mim, eu conheço há 35 anos. Há 42, talvez, acho que eu estou 40 e 42. Então, quando eu não entendo que eu tenho esse prazer no desprazer, eu fico tendo prazer em procrastinar. Não sei se vai dar para entender, entendeu? Que é o ganho secundário. Isso é para mim, tá? Tu pode ter outro ganho secundário. E aí, quando eu entendi que eu tenho mais prazer na corrida, eu, eu comecei a sair de um lugar que é muito falado. Deixa eu até anotar aqui. Anotar aqui. Ui, meu mouse está muito louco. Deixa eu anotar aqui. Criança faz o que quer. Adulto faz o que tem que fazer. Deixa eu até anotar isso aqui. O que eu fiz na minha cabeça? Eu troquei essa frase. Eu não vou correr porque adulto faz o que quer. Porque, na verdade, tudo isso que eu te falei de ganho secundário de prazer, isso é uma associação lá da infância.
Por isso que quando tu cria o teu filho, todos os rótulos que tu for colocando nele, ele vai pegando. Então, cuidado para tu não querer ter uma pessoa independente e tu criar uma criança totalmente dependente. E cuidado para tu não querer ter um filho companheiro, mas tu ser um filho da puta que tu não consegue olhar no olho do teu filho. Na verdade, não existe adulto e criança. O teu cérebro, o teu subconsciente, ele se estrutura a partir da tua infância. Isso aí tu pode ir para Freud, para psicologia, o caralho a quatro. Essa frasezinha é muito bonita, mas ela não funciona desse jeito. Aí tu vai dizer, ah, não, mas eu faço, tem que ser feito. Tudo bem, é porque tu tem um ganho, às vezes é um ganho secundário. É muito louco, porque às vezes a gente, tu faz o que tem que ser feito. A tua estrutura, às vezes, associou trabalhar incansavelmente como um. Tu acha que tu tem prazer, mas tu está beirando um burnout. Então, tu diz superficialmente que faz o que tem que ser feito. Mas é que, na verdade, teu ganho secundário não te permite parar. Então, fica bonito o discurso. Não, adulto faz o que tem que ser feito. Eu trabalho 24 horas por dia. Tu não consegue parar. Só que o teu discurso fica bonito. Ah, porque eu sou adulto e adulto tem que trabalhar. Mas tu não consegue ficar 5 minutos olhando para a cara do teu filho. Só desfrutando aquele momento com ele. Então, só é socialmente mais bonito o teu trauma. Mas ele não tem diferença nenhuma para quem procrastina. Ele só te dá algum benefício, mas te caga em outro lugar. Então, o que, que eu fiz na minha cabeça, né? Hoje, quando eu fui correr e a partir do momento que eu comecei a entender esse negócio, eu não faço, eu não vou correr porque o adulto faz o que tem que fazer. Eu vou correr porque eu tenho que reaprender que correr me faz bem, me faz melhor do que procrastinar. E eu tenho que reensinar o meu cérebro que está há 35 anos repetindo o mesmo discurso dentro dele. Tu é preguiçoso. Tu é inteligente, mas tu é preguiçoso. Tu procrastina. Tu é inconstante. Tu muda toda hora. Então, se eu quisesse só superficialmente, eu ia me empolgar um dia e vou correr. Aí amanhã, o meu cérebro ganho secundário, ativa de novo. Não, vou ficar sofrendo aqui porque eu queria correr. Eu posso amanhã não correr, tá? Só estou trazendo uma lucidez sobre o que eu entendi desse rolê. Então, não é que adulto faz o que tem que fazer. Eu já tentei repetir essa bobagem para minha cabeça, mas não funciona. Só que eu corro porque me dá prazer. Quando eu tenho que fazer um trabalho de um vídeo imobiliário, se eu procrastinar, eu tenho ganho secundário. Hoje já tenho consciência disso. Eu tenho essa descarga de procrastinei, estou ansioso, estou angustiado porque tenho que fazer o trabalho, só que eu estou sofrendo um sofrimento conhecido. Então hoje eu vou fazer o trabalho porque o trabalho me dá prazer. Porque eu sempre fiquei muito puto da cara porque eu procrastinava, mas quando eu fazia o trabalho, porra, me sinto bem, sei fazer, o bagulho dá resultados, os clientes gostam. Por que eu não consigo fazer? Porque o fazer, ele me traz um prazer que não é tão familiar quanto o prazer da satisfação de repetir na minha cabeça que eu sou preguiçoso. Então, eu corro porque me faz bem também, porque eu tenho que reensinar o meu cérebro
a ter prazer no prazer e não prazer no desprazer. Eu começo a executar o meu trabalho porque isso me faz bem e não porque adulto faz o que tem que ser feito. Eu tenho que começar a encontrar o prazer nas coisas que eu evito, que sempre tem. Tu procrastina geralmente coisas que tu sofre por coisas que tu sabe fazer, resultados que tu sabe conseguir alcançar, reconhecimento que tu sabe que tu tem. O problema é que esse lugar ele é estranho, porque dependendo da nossa estrutura de vivência, de convívio diário, familiar, de traumas, um monte de caralho a quatro, ela te deixou num lugar muito conhecido que é esse lugar crítico. Então, a procrastinação ela te traz para esse lugar e ele é muito confortável porque a gente sempre tem medo do desconhecido. Então, se eu corro e me dá prazer, isso é muito estranho no meu subconsciente. Se eu simplesmente sento o rabo na cadeira e faço o trabalho e termino, cara, isso aqui é tão bom que é estranho. Isso pode ser perigoso. Teu subconsciente não tem essa estrutura já amarrada, dizendo, cara, segue fazendo isso aqui porque isso aqui é bom. Quando eu termino as tarefas, o meu cérebro estranha. Como assim? Toda a vida tu só foi bagunceiro, só procrastinou, nunca terminou nada que começou. Nunca terminar nada do que começa é o conhecido para mim, o cérebro fala. Então, esse negócio novo aí não é tão bom. Tipo, deu essa descarga aí, mas lembra que aqui é mais quentinho? Esse que é o rolê. Então, a gente vai ter que entender o ganho secundário, e eu te aconselho muito terapia. E aí, tu começa a fazer o que tem que ser feito porque te faz bem, porque tu quer. Porque tu é uma criança que faz o que quer. O problema é que a tua criança está acostumada a fazer o que quer, que é te colocar naquele lugar conhecido. Esse que é o lance. Eu acho que eu entendi. E eu queria finalizar te dizendo que procrastinar faz bem, mas tu precisa entender o que vai te fazer melhor ainda. Começa a prestar atenção nesses lugares que tu gosta de estar, só que não são tão familiares. A gente tem que se reacostumar a ficar onde nos faz bem mesmo. E é estranho, é difícil, não é fácil. Eu só estou compartilhando aqui um resultado de, sei lá, 3 anos de terapia. Com um conceito que ele é muito difundido, né? O ganho secundário, o gozo do Lacan lá. Para ter ideia, eu entrei no curso de psicanálise para ajudar a resolver as cagadas da minha cabeça. Mas o que resolve mesmo é terapia. Então eu te aconselho muito a fazer terapia, seja lá de qual forma. E o que eu trago aqui é mais para tu acender esse alerta, não é uma fórmula de que, porque eu, tipo, estruturalmente, talvez esse conceito, se tu entender as tuas cagadas, tu vai entender dessa forma, né? Ah, eu procrastino, sei lá, eu quero começar a pintar quadros. E aí, porque, eu acho muito legal, tarará. Aí quando tu vai lá e tu pinta, tu te sente bem. Mas aí alguém vem e diz, cara, tu pinta mal, larga isso aí. Aí diz, é mesmo. Aí, tipo, tu fica sofrendo porque tu queria pintar, tu queria começar a pintar, aprender a pintar. Foda-se, tu pinta mal. Aí tu fica sofrendo porque tu queria começar a pintar. Só que esse lugar que te disseram que tu pinta mal, ele é conhecido, porque tu, óbvio, tu nunca pintou, tu, óbvio que tu vai pintar mal. Esse lugar que tu faz tudo errado, se tu tem pessoas muito críticas na tua volta, estão sempre falando mal dos outros, se tu fala mal dos outros, essa voz está dentro da tua cabeça, falando mal de ti. É entender esse rolê, entendeu?
Só que aí tu vai lá e tu pinta, pô, ficou legal, eu gostei, já tá melhor do que antes. Te faz bem, entendeu? Só que aí tu vai ter que ganhar desse negócio, vai ter que fazer de novo porque faz bem, não é porque tu quer fazer, porque o adulto faz, tem que ser feito, é porque te faz bem. Tipo, ali atrás eu tenho piano, aqui dá pra ver. Quando eu inventei isso, eu digo, ninguém toca piano na minha família. Aí eu comecei a tocar, nossa, é difícil pra cacete. Só que aí de repente começou a sair uma musiquinha. E aí quando saía a música, eu parava de tocar. Eu não seguia treinando. Aí eu ficava 3 dias sem tocar e eu ficava de cara porque eu não tocava, que eu procrastinava. Aí eu comecei a entender isso. Eu não toco porque aí eu fico no lugar de eu sou inconstante, só invento e não mantenho. Então eu tenho esse prazer de desistir. É um prazer conhecido que está no meu desprazer. Só que quando eu toco e me faz bem, é estranho. Eu vou, tem que sair de perto disso aqui. Como assim? Sai uma musiquinha? Ué, só que aí se eu seguir treinando todos os dias, eu posso tocar do jeito que eu quero. Ah, mas eu não sou aquele que desiste de tudo. Vou voltar para esse lugar. Porque tem esse prazer imediato. E aí, agora eu toco porque me dá prazer. Em algum momento. Eu toco, não é porque o adulto faz que tem que ser feito. É porque eu faço algo que me faz bem. Tudo que tu quer fazer, que tu faz, é porque tu faz bem. O problema é que tem coisa que a gente entendeu errado, geralmente. Dependendo da estrutura lá, familiar, convivência, trauma, blá, 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 blá. Te faz bem procrastinar. Tem que entender esse rolo. Eu acho que isso foi isso que eu entendi agora. E sei lá se eu vou seguir correndo ou não. Mas eu vou começar a prestar atenção nessas coisas, entendeu? Depois tem outras questões que eu queria trazer aqui de motivação intrínseca e extrínseca, mas eu não vou me aprofundar nesse vídeo, porque senão vai ser muito conceito. Tipo isso, eu sempre soube criar conteúdo. Tu não traz 18 conceitos para o mesmo vídeo. Agora eu estou trazendo um conceito. Eu falei sobre procrastinação, sobre ganho secundário e prazer. Motivação intrínseca e extrínseca vai ser para outro vídeo. Até comenta aqui embaixo se quiser que eu fale sobre isso. Por quê? Eu sempre soube que eu não posso trazer 50 assuntos. Só que se eu fizer do jeito que eu sei, vai dar certo. Só que eu tenho que fazer, né, o meu ganho secundário lá, o meu gozo é dizer, eu só faço cagada. Eu sou inconstante. O que eu faço não dá certo. Eu faço de qualquer jeito. Então eu não tinha apreço com as coisas que eu fazia. Agora eu sei. Quer dizer, eu sempre soube que é melhor eu trazer um assunto por vídeo. Fica mais fácil de entender. Então, olha, eu estou tendo um prazer de fazer um vídeo do jeito que eu sei fazer. Eu estou tendo um ganho de conseguir fazer do jeito que eu sei fazer. Isso é estranho. Sempre foi conhecido fazer de qualquer jeito, que eu tenho essa voz na minha cabeça de fazer de qualquer jeito. Às vezes a pessoa confunde autenticidade, né? Ah, eu faço de qualquer jeito, eu sou autêntico. Mentira. Tu tem um prazer de fazer as coisas do jeito que tu sabe que não funciona às vezes. Porque a autenticidade não tem a ver com fazer de qualquer jeito. A autenticidade tem a ver com eu não vou vestir um personagem. Só que fazer de qualquer jeito, sabendo o que funciona melhor, é ganho secundário. Aí hoje, esse vídeo aqui, eu estou fazendo do jeito que eu sei que eu tenho que fazer. Eu não estou usando uma estrutura de roteiro, blá blá blá. Tem essas baboseiras aí, eu não gosto tanto. Isso me deixa mais engessado mesmo. Mas eu sei que eu não tenho que misturar assunto nos meus vídeos. E isso tu pode trazer para os seus conteúdos também. Tá? Então, procrastinar faz bem.
mas tu precisa entender o que te faz melhor ainda. E let's bora. Já comenta aqui embaixo, me segue no Instagram e é isso aí. Beijo. Boa.